A denúncia de um ex-dirigente venezuelano levantou a questão do financiamento de governantes na América Latina pelo governo de Nicolás Maduro. Seriam supostos repasses milionários de dinheiro a líderes políticos afinados com o ditador venezuelano que duraram mais de 15 anos. Bom, jornalistas investigativos se debruçaram sobre o patrimônio desses governantes e apontam fortunas que estariam escondidas nas mãos de falsos empresários bem-sucedidos. Líderes populares, figuras que por décadas foram dominantes em alguns dos principais países da América Latina. Governantes que pregaram o socialismo e discursaram em favor da distribuição de renda, mas que, segundo especialistas, distribuíram riquezas e fortunas para parentes e amigos. Nós não podemos esquecer que, por mais populistas e até de esquerda, né, que esses regimes sejam, não é? Na verdade, eles dão muitas vantagens para aqueles empresários da patota, quer dizer, aqueles empresários amigos do rei. Até os anos 2000, a Venezuela era um dos países mais ricos do continente, dono de imensas reservas de petróleo, gás e minério. Foi neste cenário que Hugo Chávez assumiu o poder em 1998 e governou até a morte em 2013, quando assumiu o sucessor indicado por ele, Nicolás Maduro. E a Venezuela, então, mergulhou numa crise econômica sem precedentes que arrastou milhões de venezuelanos para a miséria e a fome. Mas a pobreza passou longe dos governantes. Quem garante isso é Gerardo Reyes, jornalista investigativo vencedor do Pulitzer, o maior prêmio do jornalismo mundial. Ele escreveu um livro onde desvenda a saga de Alex Saab, um colombiano que em pouco tempo se tornou bilionário, sob as bênçãos do atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Quando saiu de Barranquilla, ele estava quebrado. Quando saiu de Barranquilha, estava falido. Tinha pouco dinheiro no bolso e sua esposa fazia bolos para ter dinheiro extra para a família. E apenas um ano depois, ele volta com um avião particular, com uma nova esposa, uma modelo italiana, e passa a morar num prédio luxuoso, onde também mora a cantora Shakira. Reyes não tem dúvidas que Alex Saab enriqueceu graças à corrupção nos governos de Chávez e Maduro. O celular do Saab tocava mais do que qualquer ministro do governo. Numa das ligações, falaram sobre um contrato para construir casas populares, no valor de 300 milhões de dólares. E muitas casas sequer saíram do papel. 300 milhões de dólares. Hoje, Alex Saab está preso nos Estados Unidos, acusado de lavagem de dinheiro. A fortuna dele é calculada em 8 bilhões e 300 milhões de reais. E as autoridades querem descobrir agora se esse dinheiro pertence, na verdade, a Nicolás Maduro. O ex-fiscal de Venezuela. Procuradores da Venezuela trabalham com a hipótese de que Alex Saab era, sim, o testa de ferro de Nicolás Maduro. Enquanto isso, os venezuelanos seguem na pobreza. Mas o dinheiro do país, segundo esse cientista político, teve nos últimos anos outros destinos. E é óbvio que a Venezuela, como era uma potência petrolífera, né? A partir do momento que o regime do falecido Hugo Chávez, né, agora sucedido pelo Maduro, se consolidou, não é? Ele passou a financiar uma série desses movimentos em toda a América Latina. Cuba é um país à parte entre os governos de esquerda da região. Por quase 60 anos, foi governado pelos irmãos Castro, primeiro Fidel, e mais recentemente, Raul.
O atual presidente, Miguel Díaz-Canel, assumiu o posto após a renúncia de Raúl Castro em 2018. Cubano de nascimento, o jornalista José Ramírez Pantorra vive hoje nos Estados Unidos, depois de fugir da terra natal por pressões sofridas no governo dos Castro. Por questionar o governo, ele foi perseguido pelo regime. Eles me ameaçavam, me diziam que numa esquina qualquer eu seria atropelado por um carro. Por isso, manifestações populares contrárias à política do país, como a que aconteceu em julho e agosto deste ano, chamam tanto a atenção. As manifestações foram muito importantes. Até aquele momento, o povo ficava trancado em casa, até os mais jovens que decidiram ir às ruas. E isso marcou a todos. Os Castro sempre tiveram o país em suas mãos, diz o jornalista. Essas pessoas vivem em outra realidade, que não tem nada a ver com a realidade do povo cubano. Vivem como o que são, milionários. Uma reportagem publicada na revista Forbes conta que Fidel Castro teria uma fortuna estimada em 900 milhões de dólares quando morreu em 2016. Um ex-dirigente venezuelano colocou no papel uma denúncia das relações entre líderes latinos e Nicolás Maduro. Hugo Carvajal, um ex-chefe da inteligência que está preso na Espanha, divulgou à justiça que, sob o comando de Chávez e Maduro, a Venezuela financiou ilegalmente campanhas e governos de esquerda por pelo menos 15 anos. O nome de Luiz Inácio Lula da Silva aparece entre os supostos favorecidos. Aqui no Brasil, a Operação Lava Jato investigou o patrimônio de Lula e o acusou de ter recebido um apartamento no Guarujá como pagamento por contratos da Petrobras e de ser proprietário de um sítio em Atibaia, que teria sido reformado pela Odebrecht. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, esses processos foram anulados. Oficialmente, o ex-presidente declarou ao TSE em 2018 ser dono de um patrimônio de 7,9 milhões de reais em imóveis, carros e uma previdência privada. A nossa produção procurou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que respondeu em nota. O ex-presidente Lula tem o patrimônio que foi declarado ao TSE em 2018, vindo de 72 palestras feitas para 45 empresas diferentes, que ele fez depois de ter deixado a presidência com quase 90% de aprovação popular. As palestras e todas as contas e sigilos de Lula e sua família foram investigadas pela Lava Jato por anos. E foi conferido que todas as palestras de Lula aconteceram, foram legais, declaradas e com impostos pagos. E que Lula não recebeu nenhum recurso irregular em sua vida de lugar nenhum. Lula venceu todas as acusações falsas feitas contra ele na justiça e os ataques, sem provas, feitos contra Lula acontecem porque ele lidera as pesquisas eleitorais para presidente o ano que vem. Para o cientista político, o governo Lula dizia priorizar o social, mas não foi bem assim. É só você comparar o que foi, no governo Lula, o Bolsa Família com o Bolsa Empresário e o Bolsa Banqueiro, principalmente, não é? Graças à altíssima taxa de juros cobrada pelos bancos, né? Os banqueiros nunca passaram tão bem, nunca se saíram tão bem, né? Como num governo de esquerda, ou pretensamente de esquerda, como se dizia ser o governo Lula. Na lista de Hugo Carvajal também está a atual vice-presidente argentina, Cristina Kirchner.
Ela e o marido, Nestor, governaram o país por 12 anos. Cristina também é suspeita de ocultar um patrimônio bilionário. De acordo com o jornalista Hugo Alcomada Mon, os negócios suspeitos e a corrupção enriqueceram a família Kirchner. Os dois eram advogados. Tanto Néstor quanto Cristina eram advogados numa cidade pequena, no interior da Argentina, e tinham algumas propriedades. Mas desde que entraram para a política, o que se nota é um crescimento quase geométrico da riqueza deles. É um crescimento, poderíamos dizer, quase geométrico. Ele diz que o patrimônio declarado oficialmente pela família beira os 30 milhões de reais, mas afirma que a verdadeira fortuna dos Kirchners está nas mãos de amigos, como Lázaro Baez. Muito humilde. Ele era pobre, andava a cavalo porque não tinha dinheiro para ter carro. Coincidência ou não, ele teve acesso a contratos assinados pelos Kirchners e logo era dono de uma frota de 1000 carros e caminhões, além de dinheiro em espécie e até obras de arte. Lázaro Baez seria o gestor de parte da fortuna não declarada de Cristina Kirchner, como hotéis de luxo em El Calafate, na Patagônia, e imóveis em Buenos Aires. Puerto Madero tem vários departamentos. E diz que é impossível calcular o patrimônio dos Kirchners. O jornalista argentino aponta um antídoto, uma vacina anticorrupção que pode melhorar a saúde da democracia na América Latina. Com instituições fortes, podemos ter bons resultados. A outra hipótese é esperar um super-herói para resolver tudo. Isso não funciona. Isso não funciona.